de Cavalcante e Tarsila do Amaral mostraram aos brasileiros o modernismo nacional. Foi na Semana de Arte de 1922. Teve grito, teve guerra, a reação veio depois. Meus amigos, vamos nessa, o resto é feijão com arroz. O pintor de Cavalcante e Tarsila de Amaral mostraram aos brasileiros o modernismo nacional. Foi na Semana da Arte de 1922. Teve grito, teve guerra, a reação veio depois. Meu amigo, vamos nessa, o resto é feijão com arroz. Você vê diferente que parece igual. Ah, é tão legal. Você faz diferença, você é genial. Eita, que tem viola demais hoje. Pois é, aluno, nesse clima de alegria, de grande euforia aí, falando sobre ainda, né, sobre a Semana de Arte Moderna, nós vamos começar a nossa aula e vamos lá, porque tem duas pessoas aí da maior categoria para a gente falar deles aí, esmiuçar as artes. Vamos lá? Ok, deixa eu colocar meu violão aqui, né, na sua estantezinha privilegiada, que a gente vai rodar aqui. Vamos falar um pouquinho mais de Tarsila do Amaral, e de Cavalcante, né? São dois artistas aí, inclusive o de Cavalcante, foi ele, né, que idealizou a Semana de Arte Moderna, né? E foi ele que teve a ideia de criar esta semana. E aí, veja só, nós vamos começar já com a atividade interativa, né? Vou deixar aí ela aí para você ir desenvolvendo, ok? Vamos começar com a nossa enquete aí, né? Você sabe de quem é essa obra? Explique aí, o que ela tem de curioso, o que ela tem de mais importante, de mais interessante, né? Então você vai ver aí, apesar de você já mais ou menos ter uma dica aí, uma visão dos nomes dos quadros, mas eu quero que você seja capaz de colocar mais ideias, né? Fazer uma leitura a mais e falar um pouco mais aí. Dê sua opinião, a gente já tocou nesse assunto, então não vai ser tão difícil você desenvolver aí, né, um pouco mais a sua leitura. Então, vamos ver aqui, vamos refrescar a nossa memória aqui sobre Tarsila do Amaral, né? Ela nasceu no dia 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Ela estudou em São Paulo, no Colégio Sion, e depois aí viajou, né? Foi para Barcelona, na Espanha, onde ela foi para a Espanha, onde ela completou seus estudos, né? Onde fez o seu primeiro quadro, o Sagrado Coração de Jesus. Né? E vamos guardando essas informações aí importantes, ok? Nasceu em São Paulo, né? Estudou na capital também, no Colégio Sion, e depois ela foi para a Europa, né? Foi para a Espanha. Né? As pessoas que tinham um pouco mais de condição financeira, né? Elas saíam do Brasil, iam estudar fora, e aí enriqueciam os seus estudos, né? A sua visão, o que é sempre salutar. Então, Tarsila do Amaral, ela teve algumas fases em que ela
desenvolver o seu trabalho, né? Na primeira fase, né, essa fase aqui do pau-brasil, que é a fase em que ela, de algum modo, trouxe muitas as lembranças da infância, né? Trouxe muito as cores do Brasil para seus trabalhos, né? Então, dessa fase aí, ela colocou muito da sua infância, dos seus trabalhos, as coisas que ela via, né? O que ela estava cercada, porque ela morava no interior, né? Então, em todo esse tempo de fazenda, o interiorzinho, zona rural, não é isso? Ela teve contato maior com a natureza e tudo mais, e ela trouxe isso, esse tempo aí adorável, né? Ela trouxe para os seus primeiros trabalhos. Vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho mais do colorido, né? E o destaque aqui, ó, é um touro com cores aí diferenciadas, né? Surreais. É um touro branco com chifre vermelho, né? Então, é uma paisagem com um destaque aí adicional aí, que é a presença desse touro, né? Então, ela fala: encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão. Está entendendo aí essa colocação aí muito interessante? É que ela amou, né, tudo isso, a grande sensibilidade dela. E aí as pessoas vieram querer mudar aquilo que ela tinha na sua própria opinião. E ela, depois, mais adulta, mais dominando suas próprias decisões, né? Ela colocou nos seus quadros, sim, né? Passou para as suas telas o que ela realmente gostava, o que ela realmente valorizava, né? O azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo, o verde cantante, as cores que ela mais amava na infância. E a gente está vendo isso aí nessa paisagem com o touro de 1925. Então, olha só, a pintura Paisagem com Touro, de Tarsila do Amaral, é uma representação do imaginário rural do Brasil, especialmente da infância da artista, que cresceu em uma fazenda. A obra, Paisagem com Touro, retrata uma paisagem ingênua, com casinhas de telhados ocres, né? Janelas azuis, cercadas por uma vegetação verde exuberante. Queria chamar a atenção aqui para a cor ocre, né, que é uma cor avermelhada. No centro da pintura destaca-se um touro branco, com chifres enormes, da mesma cor do telhado. Essa obra de Tarsila do Amaral apresenta uma combinação de elementos realistas e surrealistas. O touro aí é surreal, né? Será que você já viu um touro totalmente branco com chifre vermelho? É bem difícil. Eu nunca vi. Enquanto a paisagem e as casas são representadas de forma figurativa, o touro branco se destaca como um elemento surreal. O surrealismo, né, é algo que vai além da realidade, com seu tamanho exagerado em relação ao cenário. O touro é um símbolo importante na cultura brasileira. O touro representa força e poder. A cor branca do animal pode ser interpretada como pureza e inocência. Então está aí uma leitura
deste quadro aí, Paisagem com o Touro. Guarde aí, porque talvez você precise aí lá na frente, né? Quando você for falar de um quadro como esse, for fazer uma leitura, você pode acrescentar mais elementos, lógico, óbvio, né? Vamos ver aqui mais um quadro, né? Mais uma criação da Tarsila. Ela passou a pintar paisagens rurais e urbanas do nosso país. Além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Então, por isso que ela enfatizava aí, né? Então, além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo, que aprendeu em Paris, para os seus trabalhos. Obviamente, ela não colocou assim, uma forma tão exagerada, né? Exageradamente igual, né, aos cubistas, mas a gente vê as angulações nos quadros aí. Tá? Então, seguindo aqui, nós temos uma outra fase, né, que é a fase antropofágica, sendo que essa palavra aqui significa tem um significado semelhante ao significado de Abapuru, como a gente já aprendeu, né? Você absorver alguma coisa e, quando você vai colocar para as pessoas, você coloca da sua maneira, ou seja, você deglutiu aquilo, você recebeu aquela informação, trabalhou nela e colocou, e fez a sua leitura, você colocou do seu jeito. Ok? Então, em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade. E aí ela pintou esse quadro, né? Vocês estão vendo aqui as cores, né, brasileiras, né? O azul, o amarelo, o verde. Não é isso? E essa pessoa aí com as proporções diferenciadas aí, né? Então, quando Oswald viu, ficou impressionadíssimo e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Então, falou com ele de maneira fortíssima esse quadro aí, né? E aí foi ele que batizou, né, o quadro com esse nome aqui, Abapuru, que significa homem que come carne humana, ou o antropófago. Então, essas palavras estão interligadas através de significados, né? Em língua indígena, né? Abapuru significa antropófago, que a gente já sabe o significado. Seguindo aqui, nós temos que, por conta disso, talvez, Oswald escreveu o Manifesto Antropófago, e aí juntos fundaram o movimento antropofágico. A figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura mais forte, que dominava todas as outras na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. Eles têm valor? Nós também temos, né? Eles são bons, nós também somos. Outros exemplos de quadros desta fase, ditas antropofágicas, né? Vocês podem pesquisar, tá? Porque é um acervo muito grande, né? Você pode pesquisar aí na internet aí, o sol poente, a lua, cartão postal, o lago e até um quadro com o nome de antropofagia. Nessa fase, ela usou bichos e paisagens imaginárias, surreais, né? Além das cores fortes.
Então, vocês estão vendo aí as características, os quadros mais importantes, né? E o porquê do movimento antropofágico. Aqui nós vemos uma criativa união de dois trabalhos anteriores. O quadro A Negra e Abapuru, né? Como se aqueles seres colossais fossem interdependentes e um interligado ao outro. Então, vocês estão vendo aí essa grande mistura, ok? E aí nós vamos ver agora o segundo pintor, o segundo artista desta nossa aula aqui, que é o Di Cavalcanti. Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, né? É o nome enorme desta pessoa aqui, que nós vamos ver vários detalhes sobre ele. Importantíssimo, né? Que escolheu como nome artístico simplesmente Di Cavalcanti. Então, ele é considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros, tendo atingido sua maturidade artística, principalmente a partir dos anos 40, além da pintura e do desenho, escreveu prosa e poesia. Então, aluno, este segundo artista, nós esmiuçamos bastante Tarsila do Amaral, e agora nós vamos compreender um pouco mais sobre o artista Di Cavalcanti, né? Que ele foi um dos criadores, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. O que significa isso, né? Nas reuniões, nos encontros que esses artistas tinham, eles buscavam uma maneira de mostrar, eles buscavam uma maneira de apresentar as suas novas leituras, as suas conclusões, as suas ideias sobre a arte brasileira, sobre o modernismo. Então, entre eles já dominavam, já tinham essa concepção de fazer uma arte com leituras, traços e emoções genuinamente brasileiras, né? Um modo genuinamente brasileiro de apresentar a arte, como que se quisessem valorizar o artista nacional, apesar de que reconhecendo tudo que os artistas europeus estavam produzindo, né? A vanguarda artística, né? Aqueles artistas que iam na frente e começavam a desbravar caminhos, a mostrar uma nova visão da arte. Então, no Brasil, principalmente aqueles que estudaram fora, que trouxeram as novidades para cá, se reuniam com os intelectuais, artistas brasileiros, e aí, nessas conversas aí, o Di Cavalcanti foi que puxou a ideia, que idealizou como seria uma maneira de apresentar ao Brasil e aos brasileiros o modernismo brasileiro, né? Então, idealizou-se a Semana da Arte Moderna, para ser apresentado no teatro, em São Paulo, e aí os acontecimentos foram seguindo, né? Então, os artistas foram se unindo porque houve oposição, né? Existia uma sociedade conservadora que não acreditava, não aceitava e não valorizava mudanças, e aí, quando esses artistas colocaram as suas novidades, foi um choque cultural muito grande, e teve reações através de alguns que escreveram em jornais, que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos voltar lá para o nosso Di Cavalcanti, para a gente aprofundar um pouco mais aí nos seus trabalhos. Então, em suas obras, Di Cavalcanti abordava temas tipicamente brasileiros,
como, por exemplo, um dos seus quadros mais famosos, mais importante, o quadro O Samba, né? Onde o cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias. Deixa eu ler isso aqui melhor. Em suas obras de Cavalcante, abordava temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba. Outra coisa, o cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais deste nosso quadro aí, né? Vocês estão vendo aí, típico, mais ou menos como se fosse um momento cultural de samba, né? Onde ele colocou a sua leitura aí. Tem uma pessoa ali com uma viola na mão, né? Com talvez um cavaquinho, e algumas pessoas em posição de dança, né? E toda uma sensualidade também que foi colocada, foi puxada para este momento artístico aí, né? Para esta composição do quadro de Cavalcante, né? Então, uma maneira de chamar mais atenção. Mas as cores estão aí, né? A atitude também, né? Então, esse é o quadro que ficou assim, como o mais emblemático da obra de Cavalcante. Vamos avançar para a gente conhecer mais coisas aqui, tá? Então, temos, um outro quadro aqui, o Noturno na Gamboa. Vamos falar dele, tá? São comuns no trabalho de Cavalcante os temas sociais do Brasil, como as festas populares, os operários, as favelas, os protestos sociais, etc., né? Então, são várias leituras. Esse quadro aqui, o Noturno na Gamboa, Gamboa é um bairro, né, da Guanabara, onde ele representa aí, olha, o amontoado de casas, uma reunião de pessoas aqui, ó, né? As cores, né? Os destaques aí. Noturno na Gamboa, quer dizer, à noite, nesse bairro aí, né? A palavra Gamboa tem a ver com água, né? Tem a ver com riacho. Então, esse bairro fica numa região que tem proximidades, que tem proximidade com as águas, né? Então, é mais um detalhe que o de Cavalcante, mais uma brasilidade que o de Cavalcante trouxe aqui para a sua obra. É um quadro de 1963. Seguindo aqui, nós temos também uma outra visão aqui, que é o seguinte, ele tinha uma estética que abordava a sensualidade tropical do Brasil. Mais uma característica do nosso fantástico de Cavalcante, né? Enfatizando os diversos tipos femininos. Ok? Então, nós temos aqui, ó, nesse quadro, onde tem bastante sensualidade, tem esta mulher aí desnuda, um pouco recatada, né? E outras mulheres lá junto delas. É uma releitura de Cavalcante para o nascimento de Vênus. Vários pintores fizeram esta apresentação, né? Esta leitura como o nascimento de Vênus, onde tem uma mulher como figura central, como figura de destaque, né? E geralmente desnuda. Só que esses tipos aqui apresentados são tipos genuinamente brasileiros, né? Você veja a mistura de cores, né? Os tipos físicos aí apresentados. Então, nós vemos o seguinte, a composição, o nascimento de
Vênus, essa obra aí do pintor de Cavalcante, ele faz uma releitura de um dos mais famosos quadros da história da pintura, que é o Nascimento de Vênus. É uma obra do pintor italiano Sandro Botticelli. Então, o Sandro Botticelli, né, teve essa ideia de fazer esse quadro e vários outros artistas resolveram compor, fazer da sua maneira. Nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho da obra do Sandro Botticelli e nós vamos fazer uma comparação, né? Então, o que acontece? O Botticelli, porque italiano, Celli, né? Apresenta na sua obra a bela Vênus, que é a deusa da beleza e do amor da mitologia grega, como personagem principal. Então, você veja que ela é a figura de destaque diferenciada é a deusa, né? Em meio a outras figuras do universo mitológico. De Cavalcante, por sua vez, faz uso das figuras de 4 mulatas inseridas dentro de um contexto atual. Verdade? Então, nós estamos aqui bem esmiuçados, né? Bem destacado aqui, todas as ideias, a releitura, a ideia mesmo da antropofagia, a ideia mesmo do modernismo brasileiro, né? Você veja, vem o quadro do Sandro Botticelli, ele percebe, mas quando ele coloca, quando ele apresenta, é do jeito brasileiro, né? Com figuras diferenciadas totalmente do quadro do Sandro, né? Então, ao fundo, em segundo plano, o mar, com suas cores tropicais, encontra-se margeado por uma areia branca e coberto por um céu multicor. Verdade, o céu está de várias cores ali, como se fosse no entardecer. Então, por isso aqui, o nascimento da Vênus, da deusa da mitologia grega, da beleza e do amor. Então, vamos ver agora o quadro do Sandro. Na Città di Venere, em italiano, Nascimento de Vênus, é uma obra do artista renascentista Sandro Botticelli. Ela foi produzida entre 1484 e 1486. É uma das pinturas mais emblemáticas do Renascimento italiano. Nós estão vendo aqui a Vênus, figura central, maior destaque no quadro do Sandro, né? E outras figuras lá compondo também, né? Seres talvez celestiais, né? E alguém já chegando com uma capa para cobrir, né? Uma atitude mais púdica, né? Pudica da deusa aqui em relação à sua nudez, ok? Então, compare veja que é a ideia da antropofagia, né? A gente está vendo aí, né? Olha, compare um quadro com outro que você vê que a mesma ideia foi absorvida, mas na hora dele colocar, ele colocou da maneira a visão brasileira, né? As cores. Outra releitura aqui, as 5 moças de Guaratinguetá. Guaratinguetá, lugar brasileiro. As 5 moças, né? Assim como no quadro de Pablo Picasso, né? Você vê aqui essas 5 moças também, com até a máscara africana, você vê também no quadro. E vamos ver também esse outro quadro aqui, Mulheres Protestando. É um quadro já de 1941. Né? Olha a atitude
desta mulher aqui que parece liderar o grupo, né? Atitude de firmeza, de rebeldia, de enfrentamento. E as cores também, né? E as angulações dos rostos meio geometrizados aí. Nos dois casos, né? Tem uma influência do cubismo. Aí, mais a colocação, né? A gente sabe também que você tem Les Demoiselles de Avignon, que é o quadro do Pablo Picasso, onde ele tem 5 moças também, né, reunidas. Então, a mesma ideia está aqui, recolocada aqui nessa outra leitura, né? Figuras um pouco mais diferentes, né? E o local, né? Avignon, no quadro de Picasso, e Guaratinguetá, no quadro de Cavalcante. Ok? Então, vamos agora aqui na hora do quiz, né? Vamos ver aqui que Cândido Portinari foi um importante artista plástico do movimento modernista. Então, ele foi pintor, gravurista, ilustrador, e em suas obras ele também explora diversos temas de caráter social, como no caso aqui de Os Retirantes, de 1944, que é uma das suas telas mais consagradas. Essa questão aqui, Os Retirantes, né? Nós sabemos que no período da seca, né, nordestina, várias famílias saíram assim desesperadas, sem recursos, e saíram em direção ao centro mais desenvolvido, ao sudeste do nosso país, em busca de melhores oportunidades, de melhores trabalhos, né? Então, eu queria comentar aqui para vocês essa coisa interessante, né? Por isso que eu botei um pouquinho de toque violado ali no início da nossa aula, para fazer uma referência a esses retirantes, né? A música também que eu coloquei lá, né? Um forrozinho, né? Um tema nordestino, para lembrar essa situação, né? Que muitos saíram no período da seca em busca de melhor condição de vida. E, às vezes, a família grande, né? Crianças doentes, famélicos, passando fome, passando necessidade, numa situação de grande pesar, de grande... Assim, a gente fica penalizado com essa situação, né? Com isso tudo que já aconteceu, né? As migrações ainda acontecem, as pessoas saem viajando, principalmente os concurseiros, né? Saem procurando de estado em estado oportunidade nos concursos. Foi uma coisa que eu lembrei agora, me ocorreu agora, mas essa é uma tônica do que acontece no Brasil por diversos motivos. Naquela época, 1913, lá, naqueles idos lá, era comum acontecer. O próprio Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? O tipo de música que eu toquei no início da aula, o próprio Luiz Gonzaga também é uma das pessoas que saiu de Exu, lá em Pernambuco, para a cidade grande para tentar a sorte na vida, né? Mas é uma história para outra situação aí. Vamos voltar lá para o nosso Cândido Portinari, desculpa, para o nosso Di Cavalcante, nosso artista retratado hoje. Aqui eu estava vendo um pouquinho do Portinari e a gente acabou aqui chamando o Portinari também. Mas vamos lá. Di Cavalcante com Os Retirantes. Volta lá no quadro, por favor. A obra retratou um grupo onde 4 adultos e 5 crianças ao todo, de maneira sombria e triste, né? Famélicos aí, roupa já toda... A paleta de cores escolhidas exibe tons terrosos, o que dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. Certo? Certo, sim. Isso é verdade.
E agora nós vamos ver a nossa atividade interativa, né? Lá daquela enquete, né? Você sabe de quem é essa obra? Explique o que ela tem de curioso. Então, espera-se que você tenha colocado o seguinte: Tarsila do Amaral pintou em 1928 uma das obras mais importantes do modernismo, o Abapuru, que em Tupi-Guarani é o homem que come, né? Oswald de Andrade, que criou o movimento antropofágico, cuja ideia principal era deglutir, ou comer, ou trabalhar a cultura europeia, incorporando-a a elementos da nossa cultura. Nesse período aí, Tarsila também pintou o lago, o ovo, o urutu, a lua, cartão postal e antropofagia. Então, nós temos aqui, ó, uma curiosidade aqui, a união de dois quadros da Tarsila do Amaral, né? Abapuru e A Negra. Então, esses dois quadros aí com o mesmo motivo. E aqui nós chegamos na nossa hora de fazer arte, onde você vai exercitar a sua criatividade, ok? Então, o que vai acontecer aqui vai ser a criação de uma colagem. Então, veja só. Em 1912, Pablo Picasso e Georges Braque começaram a técnica da colagem. Incluíam em suas obras papéis de estofamento, pedaços de toalha de mesa e papel de embrulho. Desde então, a técnica tem passado por vários movimentos: cubismo, futurismo, surrealismo, construtivismo e até dadaísmo. Então, o que importa mais do que tudo aí é o seu bom gosto, a sua criatividade em juntar cores, em colar juntos cores, elementos, figuras e fazer disso aí uma composição agradável aos olhos. Essa técnica aqui, ela consiste em combinar diferentes elementos externos sobre um suporte, normalmente recortes, fotografias ou papéis. Então, você pode utilizar um cartão fino, pode recortar revistas, jornais, cartolinas. A criatividade é sua, ok? Então, alunos, com esse trabalho aí, onde você vai exercitar bastante a sua criatividade, a sua capacidade de juntar, de imaginar, né, de perceber, a sua percepção, você vai exercitar através desse trabalho aí de colagem. Você vai fazer um quadro, vai fazer uma montagem. Primeiro você recorta, depois você cola e você junta. E aí, quando você achar que o trabalho está terminado, você faz a apresentação dele através de fotos. Se for, você pode até levar fisicamente para a sua aula e pode também apresentar, como normalmente a gente faz, através dos aplicativos, né? Da internet, dos aplicativos, dos seus grupos de estudo lá com a sua professora, ok? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula e espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante sobre Tarsila do Amaral e o pintor de Cavalcante. Tchau!